le passé simple ou passé simple em francês. Então agora vamos realizar o segundo vídeo sobre o passé simple em francês. Preparados? Allons-y! Energias positivas para mais um vídeo, mesmo sem energia. Aqui no país não tem energia, mas como eu tenho carga no meu PC, adaptei uma luz aqui básica. Então eu fiz um compromisso convosco, parce que je vous aime. Merci por votre fidélité, muito obrigado por vossa fidelidade, por isso eu disse, não, mesmo sem energia, temos que gravar vídeo, d'accord? Então, hoje vamos ver os verbos ir e RE que terminam com IR e RE em francês. Já havíamos visto os verbos que terminam com E e R em francês. Então, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo na descrição e você tem que ver. Então, vamos ver IR e RE hoje. E choisir, vendre, pondre. São os verbos que eu escolhi para conjugarmos. Então, para começar, clique em gosto, subscreve o canal se ainda não subscreveu e ative o sininho de notificações, d'accord? Então, eu sei que vocês conseguem ver pelo menos a tela. A mim pode não ver lá muito bem, mas a tela, aquilo que está acontecendo, vocês estão a ver, não é? N'est-ce pas? Então eu vou fazer, lembre-se, não tem energia, então eu tive que adaptar porque eu quis fazer um vídeo para vocês, né? Lembrar que o passé simple, né? Lembrar que o passé simple tem aquela vantagem de não precisamos aprender para falar, é só usado em linguagem muito formal, como bíblias, romances, histórias clássicas e assim por diante. Então vamos ver choisir, vendre e prendre. Então como é que termina? A terminação é assim, com G e I, com tu, a terminação é I, com il ou elle, a terminação é it, com nous, a terminação é im, com vous, it, e com il ou elle, a terminação é ire. D'accord? Voilà. Então a terminação é basicamente aqui. Aqui no i nós vamos pôr nesse aqui um acento de chapéu, aqui também um acento de chapéu e assim por diante. Então, les terminaisons. Então, essas são as terminações, né, do passé composé com os verbos que terminam com i e r. D'accord? E os verbos que terminam com r e e são quase dos verbos prendre, vendre, choisir, vendre também. Então, essas são as terminações. Agora, os verbos que terminam com E e R no passé simple têm outra forma de ter outras terminações. Então, você pode ver as terminações no vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, d'accord? Então, vamos conjugar o verbo choisir, né? Choisir. 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 Passé simple. Choisir, passé simple. Então fica je, fica je, fica je. Vamos por o radical. Je choisis. Je choisis é o radical. Então vamos colocar a terminação. Vamos colocar a terminação. Vamos por bordado. A terminação é is. Je choisis. Je choisis, né? Tu, radical, choisis, né? Radical e aqui is. Je choisis. Je choisis. J'ai choisi. D'accord? J'ai choisi. Très facile.
J'ai choisi. Ok? Depois, il ou ela choisit. É o radical. E vamos acrescentar a terminação que é it. J'ai choisi. Il ou elle choisit. Não se lê choisit, não. Il ou elle choisit. D'accord. Depois, nous. Nous choisis é a terminação. É o radical. E choisime. Choisime. Nous choisime. Estás a ver? Aqui diz para corrigir. Mas por que diz para corrigir? Porque aqui no i temos que colocar um acento circunflexo. Então vamos pedir acento circunflexo. Nous choisime. D'accord? Choisime. Depois temos o vous. Vous choisis. Né? Depois it. A terminação é vous choisissez, né? It. Choisissez. Então vai ficar vous choisissez. Vamos corrigir para pôr o acento circunflexo. Então fica vous choisissez. Bingo! Daqui agora vamos il ou ela. Il ou ela, deixa de bordar aqui, só vou bordar as terminações. Il ou ela, choisit. Então a terminação é ir. Choisir. Il ou ela. Plural, c'est pluriel. D'accord. Choisir. Voilà. Félicitations. Merci pour votre attention. Então já temos aqui, né? Como faz o tempo assim. Então já temos je choisis, tu choisis, il ou elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, il ou elle choisir. C'est très facile, hein? Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se não faz, eu vou deixar o link na descrição e entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Voilà, agora que já aprendemos a conjugar com o verbo choisir, o passé simple, vamos usar o verbo vendre. Vendre quelque chose, vendre, ou seja, vender. Verbo vendre. Então, vendre como je vendre. Como é que ficaria o vendre? Ok, então no caso do je vendre, vamos fazer o radical como o radical vai ficar je vende. Então fica is, que é o que aumentamos como terminação, je vendi. Depois deixa de boldar aqui, porque temos que boldar só a terminação. Acho que vocês gostariam de que eu aumentasse o tamanho da letra, né? Tem como aumentar aqui. Deixa eu aumentar. Assim tá bom. Ok, acho que assim tá bom. Então, tu vends. Tu vends. É o radical. Depois, vendi. Depois, il ou ela. Agora vamos
para ela, simbolizar ela. Um salve para todas as mulheres, todas as senhoras, madame, né, que nos suportam, e madame que regardam no vídeo, né? Um salve para todas as mulheres que assistem esses vídeos, d'accord? E são aprendidos da langue française. Então, elles vont dit, d'accord? Agora, pluriel. Para o pluriel, nós temos nous. Ok, deixa eu desboldar, sempre esqueço de desboldar aqui. Ok, nous vond, que é o radical, e depois a terminação é ime. Podemos aproveitar essa terminação mesmo do choisir aqui. Nous vendîmes. Então corrigimos aqui porque no i faltava o acento circunflexo. Vulgo chapéu, né? O meu chapéu tem 3 bicos. Tem 3 bicos o meu chapéu. Se não tivesse 3 bicos, o chapéu não era meu. É uma música aí que me ensinaram na escolinha quando eu era criança, d'accord? Então, vendime, vendite. Aqui também vamos corrigir, porque precisa de um chapéu. Oui, vendite. E por fim, elas, desboldar, elas vão dire. Je vendis, tu vendis, il ou elle vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, elles vendirent. D'accord? Elles vendit, elles vendirent. D'accord. Então, até aqui já temos o verbo vendre. Já estamos preparados para vender, d'accord? Vendre. Verbo vendre en français. Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord? Voltando. Agora, por fim, vamos ao verbo prendre. O último exemplo, prendre. Prendre. Eu hoje tenho um vídeo também sobre conjugação do verbo prendre. Então vou deixar o link na descrição, vocês poderão ver depois. Então, prendre. Aqui no prendre, o radical será je. Não, deixa eu tirar o bold. Je será parecido ao participo passado aqui, né? Je pris. J'ai pris. Aqui pris também. Terminação é IS. D'accord? Depois elle ou il. Agora vamos por o il. Prit. Laisse il prit. Prendre. Depois temos nous. Pris. Aqui como é que fica? Nous prime.
no prime. Vão pedir acentuação, sem dúvida. Ainda não pediram? Por que ainda não pediram? No prime. No prime. Ok. Voltamos aqui no prime. A seguir, vamos ao vous. Vous prite. Vous prite. Prite. Vamos corrigir aqui. Vous prite. Ok, já temos o acento circunflexo. E por fim, vamos ter aqui il ou elle. Il ou elle. Rire. Rire. Il ou elle. Rire. A terminação é IRENT. D'accord? Voilà. Très facile, n'est-ce pas? Voilà. Então, é simples. Je prie, tu pries, il ou elle prie, nous prîmes, vous prîtes, il ou elle prire. Très facile. Très facile. Então, é muito fácil. Então, o que vocês precisam fazer só é saber qual é a terminação, né, do verbo do IR no passé simple, né? Je, I, tu, I, il, it, né? I, nous, im, vous, it, IR. Então, aqui IS, IS, IT, IMS. Aqui IT é S, IT e IR é NT. Então, essas são as terminações. Então, depois de cada verbo que termina com IR, por exemplo, choisir, você vai para o radical e vai aumentar as terminações de acordo com a pessoa, né? De acordo com o que estiver a utilizar, se for je, tu e assim por diante, d'accord? Então, vamos juntos fazer o resumo conjugando os três verbos, d'accord? Je choisis, tu choisis, il ou elle choisit, nous choisîmes, vous choisissez, il ou elle choisir. D'accord. Vendre, je vendis, tu vendis, elle vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, elles vendirent. D'accord. Prendre. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, il ou elle prirent. Vamos repetir. Je choisis, tu choisis, il ou elle choisit, nous choisîmes, vous choisissez, il ou elle choisirent. Vendre. Je vendis, tu vendis, elle vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, elles vendirent. Prendre. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, il ou elle prirent. D'accord, voilà. Então você pode repetir, vous pouvez répéter quantas vezes vocês quiserem, para vocês terem um vídeo gravado, d'accord? E não se esqueçam daquela dica, para vocês qualquer coisa em francês ficar fácil para vocês mesmo na escrita, usar, por exemplo, neste caso, vocês têm que ler 2 a 3 parágrafos por dia e praticarem a escrita, né? Podem pegar a Bíblia ou um texto literário clássico, então vejam lá, tentem transcrever 3 parágrafos por dia, onde encontrarem expressões do passé simple. Então, isso vai vos ajudar a melhorar vossa capacidade de escrever en français, d'accord? Est-ce que vous avez une doute, une question à poser? Voilà. Então, laissez vos commentaires, vossas questões.
deixem os vossos comentários, vossas questões, vossas dúvidas e eu estarei pronto para responder a vós, d'accord? Este foi o segundo vídeo da série Passei Sample. Ainda tem um terceiro e eu acho que vai ter bônus, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Não se esqueça de clicar no subscrever no canal e ativar o sininho de notificações. On est ensemble. À la prochaine fois.